Salmo 127, vamos fazer a leitura aqui. Tudo procede de Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele lhe dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo bem interessante, mostrando aí a necessidade que temos de Deus para proteger e preservar aquilo que eventualmente nós tenhamos, quer sejam as coisas relacionadas ao seu sustento, aos seus bens, mas também segurança, mas também família, né? Também a família. E ele chama a atenção de que há uma edificação na nossa casa, né? Existe uma construção que é feita na família e ela requer naturalmente um esforço, né? Toda construção requer um esforço, requer preparo de material, requer técnica, um modo de fazer, para que aquela construção no final tenha uma aparência bonita, segura, firme e útil. Você vai fazer uma obra, uma construção, se ela não apresentar segurança, você vai ficar com dúvida. Se não tiver uma boa aparência vai ficar assim, você não vai ter muita atração por aquilo, né? E às vezes, e utilidade, né? Uma obra que não tem utilidade para nada, perdeu tempo, material, recursos e não serviu para nada. Mas precisa ter esse fim, esse objetivo. Então, requer tudo isso, né? Requer várias coisas, maneiras, material, e a gente está falando, Deus está falando aqui, que a casa precisa de uma construção, precisa de um esforço, e começa por aqueles que iniciam a família, que iniciam a sua casa, o homem e a mulher, e eles participam dessa construção. Infelizmente, quem observa algumas obras por aí, às vezes percebe algumas construções bem mal feitas, parece uma coisa meio contraditória, né? Mas a parede está torta, a coluna ficou desaprumada ali, o teto ficou totalmente torto, né? O negócio não ficou bem equilibrado, o piso como esse aqui ficou todo cheio de buracos, né? Então, às vezes, a obra, a construção não sai bem feita. Pode ser realmente a pessoa não aprendeu a maneira de fazer. E pode ser que tenha sido de má fé mesmo. A pessoa não tem habilidade para aquilo, nunca aprendeu, nunca foi treinada, não recebeu instrução para isso. E Deus fala dessa edificação aqui. A família é uma edificação. Então, mesmo que nós tenhamos os recursos que nos são dados pela palavra e pela vida mesmo, né, que Deus vai provendo para nós, para que a gente faça essa edificação, mesmo que a gente tenha os modos que são ensinados na palavra para edificar essa casa, essa família, mas mesmo assim precisa do Senhor. Precisa do Senhor. Não vou aprender nada, não vou ver o que a Bíblia diz sobre família, porque se Deus não fizer, não adianta de nada. E outro erro, você precisa fazer alguma coisa. E uma dessas coisas é buscar qual é a orientação que Deus tem para você fazer a parte que lhe cabe, para que nós façamos a parte que nos cabe. Mesmo assim, precisamos e dependemos que o Senhor realmente faça
a coisa crescer, edificar, ficar firme. Aí vai ficar um edifício bonito, atrativo, bem feito, seguro e útil. Precisa ter uma utilidade. A família também, né, cara? E devemos colocar nossa família aí nessa dependência do Senhor. O Senhor nos ajude a realmente podermos colocar diante dele essa nossa necessidade, né? Que ele realmente edifique, que ele nos dê a provisão necessária para que a gente faça a nossa parte nessa construção, né? Nessa construção. Amado Deus, agradecemos pela sua bondade conosco, em nos conceder ensino, orientação, que advém da tua palavra, para que realmente possamos construir lares, famílias que sejam fortes, que cumpram o seu papel, que estejam de acordo com o propósito que o Senhor já estabeleceu desde os primórdios. E a tua igreja não se desvie desse ensino, que possa dar o devido valor a tudo isso, conforme vemos o Senhor dando também. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos louvar, né, o nosso Deus. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé, né, para louvar o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Casa de bênção? Vou dar um pouquinho. Casa de bênção.
cantar no mês da família. Vamos ver se hoje a gente já canta melhor que domingo passado, né? É o playback. Daniel está no playback. Tá bom, na internet. Mas a gente vai pela letra do momento. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Nunca falte para nós e para abençoar
uma das músicas aí, que é bem conhecida, diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase veio de um homem chamado Josué, muitos anos atrás, quando realmente era um momento de grande decisão para o povo. Momento de o povo reconhecer as obras de Deus e servir a Deus, ou não reconhecer as obras de Deus e não servir a Deus. Diante de todo o povo, Josué teve essa postura, né? Assim, vocês podem até não seguir o Senhor, né? Vocês podem até não seguir o Senhor, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Então, independentemente da decisão dos outros, é muito importante a nossa decisão. Ele estava diante de uma nação já formada, né? O povo tinha se multiplicado muito, o povo de Israel, e era uma nação já pronta, muita gente. E mesmo diante de uma grande e absoluta maioria, ele estava determinado a tomar uma decisão firme de servir ao Senhor, independentemente de qualquer consequência que viesse a ter. E em momentos de grandes decisões, em momentos de crises, talvez, numa sociedade, num mundo, né? Já havia isso naquela época, hoje também nós estamos constantemente sendo desafiados a tomar decisões em relação a servir ou não servir a Deus. Do mesmo jeito, a mesma coisa que acontecia no passado acontece hoje, não é diferente. Então, constantemente nós estamos sendo desafiados a servir ou não ao Senhor. Aparecem 1000 coisas para a gente deixar de servir ao Senhor. E a decisão é nossa. Vamos servir ao Senhor ou não. Também, as próximas músicas que nós vamos cantar, elas trazem um lado mais específico da família, que é algo bem interessante. Na última semana nós destacamos uma característica que Deus estabeleceu no homem, no ser humano, deles se multiplicarem, deles terem a capacidade de se multiplicarem, de seguir em frente e crescerem, né? Para que essa glória do Senhor, a imagem do Senhor, a semelhança do Senhor, do Deus Criador, também se espalhasse por toda a terra. Porque estava espalhado por toda a terra, sim, muitos animais, peixes, aves, e toda a estrutura da terra, estava tudo lá espalhado em toda a terra. Mas Deus queria que a semelhança dele, a imagem dele, fosse espalhada também por toda a terra. E deixou essa característica de o homem se multiplicar e se espalhar. Era essa a missão que o homem tinha, né? Além do trabalho, naturalmente. Ali. E por mais que o homem tenha falhado numa determinada ordem que Deus deu, num comando que Deus deu de não comer de determinada planta, de determinada árvore, mesmo assim Deus permaneceu com o propósito dele. Mesmo após a queda, o homem ainda tinha de se espalhar, de ser fecundo, de se multiplicar e se espalhar, e mesmo com a imagem já danificada, né? A imagem de Deus estava danificada e ainda está danificada, mesmo assim Deus ainda mantinha o propósito dele de espalhar a sua imagem em toda a terra e manteve essa ideia de se multiplicar. E o que aconteceu depois daquela queda? Houve uma certa troca de acusações, né? A família realmente ficou já bem complicada, né? E houve trocas ali de acusações, a família já começou a se desestruturar, mas Deus foi bondoso com a família e manteve ainda o homem, manteve a mulher, ainda que com algumas dificuldades. E a mulher tinha uma característica muito especial, né? Sempre teve desde a origem, mas ela tinha agora o papel, agora não, teve sempre o papel de ser aquela que vai gerar a vida no seu ventre, né? E tem uma curiosidade que é que Adão, o primeiro homem, né, quando teve o primeiro contato com a mulher, né, chamou simplesmente de mulher, fazendo ali o feminino do homem, né? O oposto ali, o feminino, né? Homem, mulher. É varoa, porque do varão
foi tomado, né? Então ele simplesmente deu um nome para ela, semelhante ao dele, só que no gênero feminino. E depois da queda, aí ele já modificou o nome dela, aí já deu o nome de Eva, porque aí ela seria a mãe de todos os seres viventes, né? A mãe de todos os homens, né? Ela teria uma característica muito, chamou a atenção disso aí, né? Não, ela vai ser a mãe, ela realmente vai ser preservada, porque o pecado daria direito ao juiz, né? Deus, de tirar todos os direitos dele, né? Mas ainda ela iria ser preservada com essa característica especial, que ela seria genitora, né? Mãe de muita gente aí, né? E ainda hoje está aí, né? As mulheres tendo essa capacidade, essa característica especial que foi dada por Deus de no seu ventre poder gerar uma nova vida, né? E algumas mulheres, era tão importante, né, que algumas mulheres sofriam muito em épocas em que era muito importante ter filhos, né? Sofriam muito quando não tinham filhos, né? E nós vamos cantar algumas palavras que algumas dessas mulheres falavam, né, ou falaram em seu tempo em relação à maternidade, em relação aos seus filhos. E nós vamos começar com o Cântico de Ana, que foi com a oração dela, né? Que a Bíblia fala o Cântico de Maria. Na verdade, o Cântico de Maria, nós vamos começar com ele. Vamos fazer a boca. Uma mulher que foi agraciada por Deus para gerar em seu ventre, né, o Filho de Deus. Então isso foi uma bênção muito grande, mas ali ela reconhecia que nesse ser que ela estava gerando era o Salvador dela mesma. Isso é uma graça maravilhosa que essa mulher teve, de gerar o Filho de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Senhor,
próxima música é a oração de Ana, uma mulher estéril, mas que ela sabia que ela podia acreditar, confiar no Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Israel. E ela, nesse cântico, ela só engrandece ao Senhor por todas as coisas que Ele é, por tudo o que Ele é. Né? Então nós vamos engrandecer ao nosso Deus assim como Ele. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. Os fortes são quebrados e os fracos revestidos, saciados os famintos estão. A estéril teve filho e das cinzas ergue o fraco, lugar de honra nos preparou. Os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles o mundo está. Ele guarda seus santos, silencia os ímpios, ele há de julgar as nações. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. Os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles o mundo está. Ele guarda os seus santos, silencia os ímpios, ele há de julgar as nações. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha como nosso Deus. O Senhor minha força está, em meus passos viverei, não há rocha como nosso Deus. O Senhor minha força está, em meus passos viverei, não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Amém. Vamos chamar as crianças, né? Para a gente orar com elas. É cobrir
Ok, hoje temos Maria Olívia, Maria Helena, Clara, Pedro, Melinda e Benjamin, né? E Matheus Júnior. Matheus Júnior, por ali, né? Já está meio tímido ali. Então vamos orar por essa turma boa, né? Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui nesta noite, com o propósito de honrar o Senhor, de prestar culto. Nós somos gratos pela sua salvação e pelo privilégio de termos estas crianças em nosso meio, pelo privilégio de termos alguns dos seus pais, suas mães, e o interesse de levar ao lugar de adoração, que elas aprendam a tua palavra e que no decorrer da sua vida, da sua trajetória, não venha a esquecer dos ensinos da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando também neste momento a professora que trará a lição e abençoando todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok? Gente está lá atrás. Igor, hoje vai trazer as traduções para nós aqui. Graça e paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Que esteja com todos. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento. Primeiro Samuel, capítulo 1. Eu acho que não vai dar certo aqui não, vou deixar aqui de lado. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, peço a compreensão dos irmãos, mas a gente vai tentar não deixá-la toda de uma vez, nós vamos parcelando ela aqui, mas nós vamos falar justamente sobre Ana, né? Hoje é o Dia das Mães, e temos algumas mães aqui, graças a Deus. A mensagem de Ana é sobre uma mãe, mas acima de tudo ela pode se aplicar ao povo de Deus de forma geral, aqueles que são crentes fiéis ao Senhor, especialmente aqueles que são pais. Então nós vamos ler primeiramente o capítulo 1 de 1 Samuel e em seguida nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Então diz assim, minha versão pode estar um pouquinho diferente dessa aí, mas é bem pouco, se tiver. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano.
Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando? E por que não quer comer? E por que estar tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: vou convidar agora as mães a lerem o voto. Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, para o Senhor, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará na prova. Daqui a pouco a gente vai ler de novo as mulheres e o outro versículo aí, bem forte aí. No 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Pastor, o senhor vai representar Eli. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu. Agora, as mães de novo. Eu sou mulher liberada do Espírito, não bebim nem vinho nem bebida pior, porém bem derramar minha alma perante o Senhor. Continue. Não tenha voz a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ele disse: Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana respondeu: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e com Deus, e o seu semblante já não era triste. Vamos continuar no 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, pedi novamente para as irmãs dele: Ah, meu Senhor, tão certo como diz, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe pedi. Eu que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viveu, pois do Senhor pedi e deles adoraram ali ao Senhor. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, nos exorta, Pai, nos revela a tua bondade, a tua graça, o teu poder, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ensine nesta noite, Pai, aquilo que precisamos aprender, e que o exemplo de Ana possa servir para nós, Pai, que nós possamos ter a fé e a confiança que esta mulher depositou no Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender Sua palavra e
Nos perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Nos conduz, Pai, em santidade, com a Tua presença. E nesta noite, Pai, nos ajude a aprender mais de Ti, para termos uma vida mais parecida com aquilo que o Senhor almeja para nós. Em nome de Jesus. Irmãos, primeiro é interessante a gente fazer uma contextualização. Esta família, nós estamos aqui falando de uma família, de um homem chamado Eucana, e essa família vivia na época dos juízes. Que época era essa? O povo de Deus havia sido liberto do Egito, muitos anos atrás. Esse povo caminhou 40 anos pelo deserto, em desobediência ao Senhor, muitas vezes, e Deus ia lá, restaurava esse povo, e aí ele pecava de novo, Deus restaurava. E aí, como o pastor citou hoje, na leitura que nós fizemos de Josué, em determinado momento, Deus deixa esse povo, permite esse povo, abre as portas para esse povo entrar na terra prometida. O povo de Israel entra na terra prometida, porém, lá em Josué nós vemos que a segunda geração, depois daquela geração de Josué, que se comprometeu a seguir os passos do Senhor, aquela geração, a segunda geração depois dela, já havia se esquecido quem era o Senhor. E a partir desse momento, começa aqui na história bíblica, um momento que a gente chama da era dos juízes, da época dos juízes, em que Deus levantava pessoas no meio do povo, para resgatar esse povo de algum perigo que ele estava sofrendo, de alguma ameaça, de algum povo opressor. Então, nós vemos ao longo de todo o livro de Juízes, um pouco aqui atrás de Samuel, um ciclo. Que ciclo é esse? O povo peca, se distancia do Senhor. Deus manda uma aflição sobre esse povo se arrepende dos seus pecados. Deus levanta um juiz, esse juiz restaura o povo, resgata o povo, e logo em seguida o povo volta a cair no pecado. E é nesse momento que nós temos essa família aqui. Samuel foi um juiz, o último juiz do povo de Israel. E em meio a essa situação, essa família está ali naquela cidade, né? A gente chama aqui de Ramataí Zofim. E que família é essa? Que família é essa que chega ali a Siló para adorar o Senhor? Nós temos alguns pontos que o texto nos revela sobre essa família. Primeiro é que era uma família religiosa. Aparentemente, Eucana era um homem que ia anualmente fazer ofertas ao Senhor, né? Fazer sacrifícios, e levava a sua família. Então, aparentemente, era uma família que buscava seguir, né, as leis do Senhor. Era uma família religiosa. Nós também temos que, mesmo sendo uma família religiosa, uma família, vamos contextualizar para os nossos dias, uma família cristã, a família de Eucana enfrentava alguns problemas. E um terceiro ponto, nós vamos comentar esses pontos, é que mesmo uma família que era uma família que buscava ser temente a Deus, de certo modo, havia pecado. Um dos problemas que a família enfrentava, como nós vemos aqui, é que Ana era uma mulher estéril. Hoje em dia pode não parecer um grande problema para a sociedade, mas naqueles tempos isso era um grande problema. Porque nós estamos falando de uma geração, de uma época em que havia muitas guerras, em que a subsistência das pessoas vinha do campo, vinha do que se plantava e colhia. Então, quanto mais filhos você tinha, mais força a sua família tinha. Você tinha força para proteger a sua família, o seu clã, você tinha força para proteger a sua casa, você tinha força para trabalhar, para ter o seu sustento e também para prosperar. E então, nós vemos que Ana era uma mulher estéril.
E é interessante a gente pensar que Ana possivelmente tinha sido a primeira esposa de Eucana. Por que isso? Ela é a primeira a ser citada. Nós vamos ler aqui, ó. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Alguns estudiosos consideram que, por ela ser citada primeiro, possivelmente Ana tinha sido a primeira esposa de Eucana. E justamente por ela ser estéril, Eucana, precisando ter filhos, casou com outra mulher, com a Penina. E aí, isso gerou um conflito dentro da família. Por quê? Porque nós vemos que Penina era uma rival de Ana, né? Ela não gostava de Ana, ela humilhava Ana pelo fato de Ana não ter filhos. E naquela época, de fato, a mulher que não tinha filhos era tratada pela sociedade como uma mulher que tinha sido amaldiçoada. Essa mulher, ela não tinha valor para a sociedade daquela época. Ainda introdutoriamente, também é interessante dizer que, embora a lei mosaica, né, a lei que Moisés deixou para o povo de Israel, regulamentasse a bigamia, ela desse regras para que um homem casasse com mais mulheres, Deus nunca foi aquele que disse que isso era correto. Deus estabeleceu um casamento entre um homem e uma mulher. Mas Deus regulamentou a bigamia, na sua palavra, por tolerar. Ele tolerou a bigamia por causa da dureza do coração do homem. E se a gente observa essa regulamentação da lei, ela foi feita para proteger a mulher, né? Naquela época a mulher sofria, se hoje a gente fala que a mulher sofre algum preconceito na sociedade, tem uma vida mais hostil do que a do homem na sociedade, naquele tempo muito mais. Então, a lei mosaica, por exemplo, dizia que se o homem amava uma mulher, mas o primeiro filho dele foi com a outra mulher que ele não amava, mesmo assim ele devia dar a maior porção de sua herança para o seu primeiro filho, independentemente se era do filho que ele amava. A lei estabelece algumas regras como essas, por exemplo. Mas como é que a gente sabe que Deus não colocou esse casamento como o casamento padrão? Nós temos alguns versículos. Em Deuteronômio 17, quando Deus vai dar ordens ao povo que ia entrar na terra prometida, diz assim, ó: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Outro versículo, um versículo que eu trouxe aqui para mostrar a regulamentação. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a que ama e outra a que despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Deus estabelece ainda na criação do mundo, em Gênesis, dizendo que deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não há plural ali. Deus estabelece um casamento monogâmico. No Velho Testamento nós vemos vários exemplos de casamentos de homens com duas mulheres que deram errado. Raquel e Lia, esposas de Jacó. Também tem o caso de Sara e Agar, embora Agar não fosse uma esposa formalizada, mas Abraão praticou ali bigamia, né? E o exemplo maior que nós podemos citar
é do Novo Testamento. Jesus fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, em Efésios 5, quando ele nos revela que o casamento, né, o homem e a mulher representam Cristo e a igreja. Cristo não tem duas igrejas, ele tem uma igreja. Então, o casamento, ele é de um homem com a mulher. Mas eu só quis trazer esses comentários para não deixar dúvidas sobre esse ponto. Nosso foco hoje é em Ana, uma mãe que ousou, uma mulher que ousou consagrar seu filho ao Senhor. E o objetivo hoje da nossa reflexão é pensar justamente isso, né? Você, mãe, você também, pai, ouse consagrar seu filho ao Senhor. Eu então trouxe aqui 9 pontos, vai ser algo rápido. Eu trouxe 9 pontos sobre coisas que podemos aprender com Ana. A primeira coisa que nós vemos nessa história é que Ana reconheceu que somente Deus detém o poder sobre a vida. Portanto, só Ele poderia dar um filho a ela. Nós vemos então que Ana, ela tem a madre fechada, ela não conseguia ter filhos. E ano após ano ela tentava ter filhos. O marido casou com outra mulher porque ela não conseguia engravidar. E então ela se chega ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é quem poderia dar a ela um filho. No Velho Testamento também nós temos a história de Raquel, que chegou para Jacó e falou: ó, dá-me filhos ou eu morro. Raquel, ela fez a petição à pessoa errada. Jacó mesmo disse: por acaso eu sou Deus, né, para lhe abrir a madre? Ou seja, ao invés de procurar brigar com o seu marido, de buscar confusão dentro de casa, Ana buscou realmente quem poderia ter solução para o seu problema. A oração de Ana encontra respaldo na vontade de Deus. Ana queria um filho e Deus iria prover ao povo um sacerdote e um profeta que levaria a transição de Israel ao tempo dos juízes para o tempo do reinado. Um ponto que eu quis trazer a respeito dessa situação é que na vida nós não enxergamos muito à nossa frente. Deus sabe tudo que vai acontecer e nós não. Mas diante desse cenário que nós não podemos enxergar, como Ana pôde orar e confiar no Senhor, né? Sabe, como ela pôde pensar assim? É que a gente pode até não saber qual será a resposta de Deus para as nossas orações, mas nós podemos ter a certeza que Deus ele se volta para aqueles que o temem e para aqueles que querem glorificá-lo em sua vida, né? Ana, quando faz o seu voto, ela não pede um filho para guardar esse filho para si, para adorar esse filho. Ela fala: olha, Senhor, me dê um filho, e este meu filho, ele vai te servir por toda a vida dele, né? Nós temos um exemplo na história da igreja de um dos maiores teólogos do passado, chamado Agostinho, que ele cresceu em um lar em que sua mãe era cristã, o seu pai não. E sua mãe orou 33 anos por sua conversão. Ela poderia ter, depois de 10 anos, ter desistido. Mas ela continuou orando ao Senhor por 33 anos. E Agostinho, depois que ele se converte, e ele escreve um livro, seu livro de confissões, como é chamado, e ele fala assim, como numa oração ao Senhor: poderias desprezar as lágrimas de uma mãe que não te pedia nem ouro nem prata, nem bem algum terreno e frágil, mas a salvação da alma do seu filho? Então Agostinho estava dizendo: o Senhor por acaso recusaria a oração de uma mãe que
não estava pedindo riqueza, não estava pedindo nada para ela, né? Algo frágil aqui que é passageiro nessa terra, mas a salvação da alma do seu filho. Então, nós vemos uma relação aqui entre Ana e a mãe de Agostinho. Elas não estavam orando apenas para benefício próprio. Elas estavam orando por algo que seria para a glória de Deus. Ana disse: Senhor, dá-me um filho, esse meu filho vai te servir, ele vai te glorificar durante toda a sua vida. Ana reconheceu que, segundo ponto, Ana reconheceu que o filho que Deus poderia dar não pertenceria a ela. Muitas vezes os pais e as mães tendem a achar que os filhos são posse suas. E dessa forma eles depositam nessas crianças sonhos, projetos pessoais deles. Mas Ana, ela faz diferente. Ela deposita essa criança aos pés do Senhor. Ela diz: Senhor, esse menino aqui, ele não vai fazer o que eu quiser, ele vai fazer o que o Senhor quiser. Ele vai estar na tua casa para te servir. Aqui nós vemos um sacrifício de Ana, nesse voto que ela faz ao Senhor. Ela não teria o convívio diário com seu filho. Então imagine, uma mulher que não tinha filho nenhum, ela pede um filho ao Senhor. E esse único filho, inicialmente, que Deus dá a ela, ela diz assim: ó Senhor, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Né? É interessante dizer que o povo de Israel, na sua cultura, existia isso de entregar o filho ao Senhor. Mas como é que eles faziam? Eles iam ao templo, apresentavam o filho primogênito, né, a criança, lá no templo, e em seguida eles pagavam um sacrifício para receber essa criança de volta. Ana, ela fez o contrário. Ela disse: olha Senhor, eu vou entregá-lo e ele vai ficar lá o resto da vida dele. Ou seja, o único filho dela, naquele momento, que ela nem tinha ainda, ela estava dizendo: o filho que o Senhor me der, eu não vou ter o convívio com ele. Ele vai estar na tua casa. Terceiro ponto. Ana depositou sua adoração no verdadeiro Deus e não idolatrou seu filho. Ana adorou o Senhor, depositou a confiança em Deus e deu a criança ainda muito pequena para ser cuidada no templo. Muitas pessoas naqueles dias e também nos nossos dias idolatram os filhos e a maternidade. Especialmente nesse caso aqui, quando a concepção é tão difícil. Então muitas vezes o filho se torna o centro daquela família, se torna o centro da vida de uma mulher, de uma mãe. Muitas vezes na nossa cultura, mesmo na nossa cultura evangélica, nós tendemos a entender que o cristão só tem uma vida plena quando ele se casa e tem filhos. Mas uma vida plena depende exclusivamente da obra de Cristo. Ana não precisava de um filho para ter uma vida plena. Deus deu essa graça a ela. Mas ela estava adorando a Deus, mesmo em meio à tristeza e sofrimento. E mesmo quando Deus entrega um filho a ela, esse filho não se torna uma fonte de adoração para Ana. Ela agradece ao Senhor por esse filho, ela agradece ao Senhor por essa bênção, porque filhos são bênçãos. Mas ele não se torna um ídolo para ela. Embora os filhos e a família sejam grandes bênçãos do Senhor, eles não podem ser o centro de nossa vida, nem a fonte total de nossa alegria. Nossa alegria deve estar em Deus, nossa confiança deve estar em Deus e devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mais um ponto. Ana consagrou seu filho a Deus antes mesmo dele ser concebido. No texto que nós vemos agora, aqui, nós vemos que Ana, ela faz um voto e ela diz que vai entregar esse filho a Deus antes mesmo de saber que vai engravidar, né? Ela pede o filho a Deus e diz: ó Senhor, se o Senhor me der esse filho, ele será consagrado a Ti. Não é preciso esperar engravidar para consagrar um filho a Deus.
antes mesmo de ter a perspectiva de ter uma criança em seus braços, Ana e qualquer mulher que esteja esperando ter um filho, ela pode entregar a vida dessa criança nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que salve sua alma e que Deus use essa criança para a sua glória. Isso é uma coisa que minha mãe fala até hoje, que ela diz assim: olha, Igor, antes mesmo de vocês nascerem, nós somos 3 filhos na casa da minha mãe, né? Ela dizia: antes de vocês nascerem, eu já orava por vocês. Antes de casar com seu pai, eu já orava pelos filhos que eu teria, né? E eu acho que isso é algo que nós, enquanto cristãos, devemos fazer: orar ao Senhor, pedindo que Deus abençoe nossos filhos, que Ele salve a alma dessas crianças, que Ele use essas crianças para a sua glória. Outro ponto é que Ana sabe que o melhor lugar que o seu filho pode estar é na casa do Senhor. Embora ela fosse ficar distante do seu filho, Ana sabia que aquele era o melhor lugar para o seu filho estar. Junto aos sacerdotes, aquela criança aprenderia a respeito da lei do Senhor, iria servi-lo por todos os dias. E da mesma forma, nós como cristãos devemos valorizar e fazer de tudo para que os nossos filhos estejam na casa do Senhor, aprendendo dele, trabalhando na sua obra, tendo vida de comunhão com o povo de Deus. Esse é o melhor lugar para eles estarem. Gente, alguém pode estar pensando assim: mas o pastor botou um homem doido aí para falar, porque ele está dizendo que é para a gente fazer igual a Ana. Não estou dizendo que é para a gente fazer igual a Ana. Nossos filhos não têm que estar 24 horas aqui na igreja, gente. Mas ali Samuel, ele foi morar no templo junto com os sacerdotes lá. Mas não é isso que eu estou falando aqui. O que nós estamos falando nesta noite é que nós devemos desejar e buscar que nossos filhos cresçam aprendendo da palavra do Senhor na casa dele, que nossos filhos desde pequeno conheçam ao Senhor, porque este é o melhor lugar para eles, que eles possam estar aqui servindo ao Senhor, aprendendo do Senhor com os irmãos, aprendendo do Senhor na palavra, adorando ao Senhor em comunhão. E mais que isso, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos desejar e pedir ao Senhor insistentemente em oração, que essas crianças possam ser servos do Senhor, não apenas aqui dentro, mas em suas vidas. A consagração, a santificação de um crente, de um homem cristão, de uma mulher cristã, de uma criança cristã, ela não se resume a uma vinda à igreja no domingo, ou no sábado, ou numa quarta-feira à noite, no culto de oração. Mas é uma vida em que no meu trabalho eu estou servindo ao Senhor, na minha casa eu estou servindo ao Senhor, na escola, na faculdade, onde eu estiver. Minha vida é uma vida de santidade e consagração ao Senhor, em que onde eu estiver eu quero ser um servo do Senhor. Então é isso que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, que nossos filhos sejam assim, que nossos filhos sejam servos do Senhor onde eles estiverem, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola. Senhor, que meus filhos sejam servos do Senhor aqui em casa, que meus filhos sejam servos do Senhor na igreja. Outro ponto, e esse eu acho que é um dos mais interessantes, é que Ana pediu um filho ao Senhor em uma época hostil. Como eu disse, Samuel nasceu no período dos juízes, um período em que o povo estava desobediente ao Senhor. Havia corrupção, nós vamos ver que havia corrupção até mesmo entre os sacerdotes. E no meio dessa corrupção, no meio de tanto pecado, Ana pede a Deus um filho. É interessante que muitas pessoas hoje em dia pensam assim: Senhor, eu não quero filho não. Senhor, eu não quero casar, não quero ter filho, porque esse mundo está muito corrompido. Esse mundo está cheio de pecado. Esse mundo tem coisa estranha demais. Eu não quero um filho nesse mundo não. É muito difícil criar uma criança nessas circunstâncias. E de
fato, o mundo em que nós estamos não é um mundo fácil para a educação das crianças. Mas o Deus de Ana é o mesmo Deus que hoje está entre nós. E esse Deus foi o que levantou Samuel em uma geração perversa. E é o Deus que pode usar nossos filhos nessa geração perversa. Ana confiou que aquela criança seria cuidada por Deus. E nós devemos confiar que nossos filhos serão cuidados por Deus. Outro ponto. Ana creu na resposta do Senhor antes mesmo de ver qualquer mudança no quadro da sua vida. Vamos ler 1 Samuel 1,18 novamente. Eu vou voltar aqui para o 17. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. É interessante que nós vemos poucos instantes antes uma situação em que Ana ela está em aflito, ela está aflita e ela chora e ela se coloca diante do Senhor e ela não come. O seu marido pergunta: por que você não está comendo? E ela está aflita, ela está triste. Mas aqui, após depositar suas aflições diante de Deus, ela se alegra. Ela não tem recebido aqui uma resposta do Senhor ainda, mas ela confiou que a resposta do Senhor seria melhor para ela. Então ela se alegra, seu espírito já está mais animado, ela já não está mais triste, como diz aqui, e ela come e parte em viagem. Ana chorou, Ana se prostrou ao Senhor, Ana orou e não comeu enquanto estava amargurada. Mas depois de orar, ela confiou na resposta do Senhor. Ela se alegrou do Senhor, mesmo antes de ver a resposta de sua oração. Outro ponto para nós pensarmos a respeito de Ana. Ana confiou na provisão e no cuidado de Deus para com Samuel. Nós vamos ler agora 1 Samuel 2,12. Aqui Samuel já tinha nascido, já tinha sido entregue no templo, tá? E aí a Bíblia nos revela isso. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que lhe entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, diante do povo, aqueles sacerdotes faziam o que era mal diante do Senhor, não cumpriam as regras que haviam sido estabelecidas para o culto e para o sacrifício. E a gente pode se colocar no lugar de Ana, e qualquer mãe aqui pode pensar: eu vou deixar meus filhos nas mãos de pessoas tão más? Eu vou deixar meu filho no templo com esses homens, com essas pessoas perversas? É claro que não eram todos, né? Mas aqui a gente está falando dos filhos do sacerdote, dos filhos
de Eli. A Bíblia nos revela que havia corrupção, maldade e pecado em meus sacerdotes. Ana poderia achar que era melhor educar Samuel em casa do que confiar a vida de uma criança àquelas pessoas. Mas ela confiou no cuidado de Deus para com seu filho. No mundo em que nós estamos hoje, podemos ser tentados a superproteger nossos filhos em algumas situações. É claro que nós não podemos terceirizar a educação das crianças para outras pessoas, mas devemos confiar na bondade e na graça do Senhor em protegê-las nesse mundo e ajudá-las a crescer. Por mais que a gente possa educar nossos filhos da melhor forma possível, eles estarão sujeitos no mundo a situações perigosas. Você pode ser o pai quase perfeito, perfeito ninguém é, né? Você pode ser o pai quase perfeito, você pode ser a mãe quase perfeita, mas ainda assim seu filho estará sujeito a perigos. Nós estamos sujeitos a perigos. Mas nós devemos confiar que o Deus que nos deu nossos filhos é o Deus que pode protegê-los, pode guardá-los, e é nele que nós podemos confiar. Por fim, nós podemos ver também, aprender com Ana, que Deus pode fazer mais do que você pede, assim como fez a Ana. Ainda no capítulo 2, de 1 Samuel, lá no versículo 21, nós vemos que o seguinte: assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Veja, Ana havia pedido uma criança. E Deus deu a ela 6 filhos. Muito mais do que ela esperava, eu creio. O que é que nós podemos aprender com a vida de Ana? O que é que nós podemos aprender com a história do nascimento de Samuel? Se você é mãe, se você é pai, eu quero encorajar a consagrar seu filho ao Senhor. Não se trata de deixar lá na casa do pastor para o pastor cuidar. Né? Quer não, né? Não se trata de deixar aqui na igreja uma criança para ela passar dias e semanas aqui direto, morando aqui. Não se trata disso. Se trata de orar ao Senhor e pedir a Ele que essa criança que já chegou ou que ainda vai chegar, que essa criança ela possa conhecer o Senhor, que ela possa viver em santidade ao Senhor, que ela possa crescer conhecendo e sendo luz do Senhor nesta geração perversa como nós vemos. Nós podemos orar pedindo que o Senhor a use como um servo neste mundo, um servo, uma serva, que seja um exemplo para multidões, ou para um pequeno grupo, ou para um vizinho, mas que onde essa criança esteja, como nós falamos, seja na igreja, na escola, em casa, ela possa ser uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Aos homens, eu quero deixar 2 exemplos de Eucana, o marido de Ana. O primeiro exemplo é que é um positivo. Eucana, ele não chegou para Ana e falou: não, você fez uma loucura, não era para você ter dito que ia deixar nosso filho, não. Ele foi lá junto com ela e entregou o filho junto com ela. Né?
Mas um outro exemplo que eu vejo de certo modo negativo de Eucana é que ele não estava com ela em oração. Ele não estava com ela pedindo a Deus um filho. Ele até meio que desencoraja ela. Por que você está aflita? Eu não sou melhor que 10 filhos para você? Né? Mas ele podia estar ali em oração junto com sua esposa, já que ele amava tanto ela. Se você não é pai, não é mãe, mas deseja ser, desde agora consagre a vida dos seus filhos ao Senhor. E se você já é uma mãe que tem filhos grandes, adultos, já estão com suas famílias, já estão espalhados por aí, e pode pensar assim, Igor, mas tem um problema porque eu já tenho meus filhos, já estão grandes, já estão casados, e quando eles eram crianças eu não consagrei eles ao Senhor. Eu não orei ao Senhor por eles como eu deveria. Não é tarde para fazer. Você pode orar como a mãe de Agostinho, que já se converteu velho, né? Adulto já, um homem rebelde, mas que foi alvo da oração da sua mãe por 33 anos. Irmãos, essa é a nossa breve reflexão de hoje. Nosso breve comentário a respeito de Ana, e que o exemplo dessa mãe possa ser um exemplo para todos nós, para as nossas famílias e nossos lares. E agradecendo aí a boa vontade do Igor, né, aceitar o convite e trazer suas reflexões, os exemplos registrados na Bíblia que nos mostram, né, várias coisas, e a importância da maternidade, a importância de consagrar os filhos, a importância de o marido também estar próximo, vendo a necessidade, as angústias da esposa, que muitas vezes sofre sozinha, né? Tem muitos maridos que abandonam as esposas nos seus sofrimentos, não tem compreensão em relação às vezes, algumas situações que elas estão vivendo, e são coisas importantes para a gente pensar, né? E nunca é tarde, como o Igor disse, né? Vamos orar pelos nossos filhos, mesmo já adultos, mesmo crianças. Temos grandes desafios com essas crianças pequenas. Elas estão nesse momento de aprendizado aqui. São poucos minutos que tem aqui por semana. Algumas até não têm uma certa frequência. Agora, imagine a quantidade de tempo que elas estão expostas a vários outros tipos de doutrina, de ensino, de ideologia. Aí chega aqui e passa meia hora ouvindo a palavra do Senhor. O que você acha? Proporcionalmente, ela está muito mais vulnerável, né? Então a gente tem uma responsabilidade em casa de ensinar nossos filhos a palavra do Senhor, né? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a realmente podermos acertar o alvo, né? Como diz o Salmo, né? São como flechas e a gente tem de acertar o alvo, tem que atirar a flecha e acertar o alvo. Então, muitas vezes o nosso arco é muito fraco, não atira para canto nenhum, a gente cria os filhos às vezes de qualquer maneira, deixa o mundo criar, deixa a televisão criar, deixa a internet criar, doutrinar essas crianças, e elas não aprendem uma referência absoluta acerca de Deus e tudo mais, né? A gente tem sabedoria e coragem, que precisa de coragem hoje em dia, e sempre precisou de coragem de fazer o que é certo. Fazer o que é errado, não precisa muita coragem não, deixa que o mundo vai determinando e é fácil. Mas fazer o que é certo, precisa de coragem. E só lembrando, nossa programação permanece toda quarta e domingo, certo? Quarta às 20 horas, domingo pela manhã às 9 e no domingo à noite às 18, certo? E as crianças vão fazer sua apresentação. Vai ter letra lá?
Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo.